portanto, eu dou as boas-vindas para Marisa. Você está na linha? Alô? Olá, tudo bem? É um prazer estar com você. É um prazer nosso também te receber aqui. E eu falei de maneira muito simplificada, né? Que você é enfermeira, Marisa Lima, e nós vamos falar como as doenças psíquicas, ou seja, aquilo que a gente fica pensando, vão influenciar nas doenças do corpo. Nesse período de pandemia, então, está pior ainda. Tem muita gente adoecendo simplesmente de ficar morrendo de medo e com medo as coisas vão se complicando. Então, eu quero agradecer pela sua disponibilidade de falar conosco sobre esse tema. É um prazer. Bom, esse é um assunto muito importante, principalmente porque o número de pessoas com problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, aumentou muito. E eu quero ressaltar que todas as doenças, sem exclusão de nenhuma, são desencadeadas por nossas emoções. Porque as nossas emoções, a partir do cérebro, elas emitem todo o comando do nosso corpo, né? Através dos neurônios, da fenda sináptica. Só que o medo é uma das piores coisas, porque o medo, ele imediatamente o sistema imunológico fica deprimido. Então, esse ano agora, as pessoas têm sofrido muito isso, o medo, a incerteza, a desesperança, são todos sentimentos e emoções muito ruins que causam o desequilíbrio do nosso corpo. Quando a gente fala do eixo cérebro, né, com todo o nosso organismo, ele começa a liberar alguns receptores que não eram para ser liberados ou liberados em tempos errados. Por exemplo, quem tem medo vive com a adrenalina lá em cima. Logo, o nível de cortisol aumenta. Logo, essa pessoa começa a ficar propensa a doenças como câncer, por exemplo. Então, a saúde mental, realmente, ela é uma das coisas principais do equilíbrio do nosso organismo. Quando você fala no medo, e hoje as pessoas estão vivendo esse medo de uma maneira assim muito intensa, todo mundo, eu acho, tem algumas pessoas que estão mais tranquilas em relação a isso, e aí a gente entra por uma outra vertente que vem a fé também, mas a maioria das pessoas, uma grande maioria, sente medo, principalmente dessa situação em que a gente vê nos noticiários, nem tudo é verdade, mas isso assusta, os grandes números, muitos casos e as pessoas estão adoecendo. Facilitaria, já que você falou do sistema imunológico, essa pessoa que tem muito medo, dela contrair muito mais facilmente e esse vírus fazer o estrago que já fez na saúde de muitas pessoas, simplesmente porque o sistema imunológico dessa pessoa, a partir do medo, ficou afetado? Sim, sim. E nós temos visto isso, principalmente com algumas pessoas famosas, né, que realmente sentiram tanto medo. E outra, vamos imaginar, nós estamos cada vez mais dentro de casa, né, com medidas assépticas até mesmo exageradas. Quando sairmos do isolamento, estaremos com o sistema imunológico muito baixo. Por isso que eu ressalto, né, que a suplementação de vitamina D, vitamina E, vitamina C durante esse período é essencial para que as pessoas consigam manter o sistema imunológico, pelo menos num basal aceitável, porque o medo causa insegurança. E a insegurança traz a desesperança. Então, são pessoas que sofrem de depressão, ansiedade. Por exemplo, a ansiedade traz atrelado
obesidade, que lá no futuro as doenças cardiológicas, e tudo isso é amarrado às emoções e à função mental. Você que, como enfermeira, está na área de saúde, está mergulhada aí nesse, como muitos outros profissionais pelo mundo, você chegou a sentir esse medo em algum momento? Aí você lembrou, poxa, eu preciso administrar melhor esse medo aqui para que isso não dê outras complicações no meu corpo, no meu organismo? Então, muito interessante essa pergunta. Já me fizeram várias vezes. Eu não senti medo em momento algum, porque eu tenho um treinamento de inteligência emocional, principalmente baseado em fé. O que a fé faz? A fé faz com que nós propagamos coisas positivas, logo ninguém oferece flores e colhe espinhos, certo? E a profissão que eu escolhi também não cabe ter medo. Agora, eu nunca parei para ficar pensando nisso, como poderia ser, uma vez que eu trabalho com pessoas que têm Covid, que tiveram Covid, só PCR, acho que eu fiz uns 12 já, vacinada já 2 vezes, né? Mas, graças a Deus, nunca contraí, sempre tomei todas as medidas de prevenção. E isso você recomenda também para as pessoas. O mais importante é não relaxar no sentido, então tudo bem, então não vou usar máscara, não vou passar álcool gel, não vai acontecer nada comigo. Não dessa forma. Ou seja, seguindo o seu exemplo, tomar todos os cuidados, seguir os protocolos, mas não sentir esse medo para não afetar o sistema imunológico. Sim, isso é de extrema importância. E outra, neste momento também, a gente parar e pegar um papel, construir um novo projeto de vida. Porque para muitas pessoas, tudo vai ter que começar de zero. E quando a gente para e constrói um projeto de vida, mesmo que a gente não compartilhe com ninguém isso, nos traz esperança. Uhum. A gente vai olhar as coisas de uma outra maneira, um olhar mais positivo. Logo, o corpo responde de uma maneira melhor. Tem doenças, porque quando a gente fala doenças psicossomáticas é porque as doenças nascem no psíquico, no emocional, e aí elas vão somando e criando outras doenças no nosso corpo, que é o nosso tema hoje. Mas existe, assim, doenças relacionadas o diabetes é disso, além da genética e etc., mas existe doenças que você sabe, pelo seu conhecimento e experiência, olha, se você continuar nesse caminho aqui, lá na frente você vai ter isso. Olha, o medo faz isso, a ansiedade, você falou da ansiedade, né? A obesidade é fato, porque a pessoa ansiosa, ela acaba comendo mais, dormindo menos e tendo um padrão de vida não normal. Mas você pode esclarecer isso para nós? Sim, principalmente as doenças autoimunes. As doenças autoimunes, o gatilho dela é a partir da emoção. Por exemplo, lúpus, Psoríase. Fibromialgia, Qual? Não entendi. Deu uma falhadinha. As dermatites, a psoríase, a artrite reumatoide. O gatilho dessas doenças está no emocional. E o diabetes também, existem alguns pacientes que ficam totalmente instáveis diante do fator emocional. Então, a nossa mente rege tudo. É tão interessante isso. Quem entra, você falou da depressão, mas quem entra, até mesmo antes de entrar na depressão, nesse clima de ansiedade e medo, acaba desenvolvendo a síndrome do pânico. E aí não consegue sair de casa, tem aquela taquicardia, tem aquela falta de ar,
aquele desespero, a sudorese, tudo isso gerado no emocional. Se a pessoa não tratar isso, a parte física e a emocional, as complicações serão maiores. Sim, as comorbidades certamente aparecerão, porque o corpo vai entender, num determinado momento, ele vai passar por um estresse tão grande e tão constante daqueles episódios, que ele também vai trazer as comorbidades. Então, isso também é muito importante. Você falou, você me lembrou bem a questão da depressão, né? Eu tive um caso esse ano, de 2020, inclusive, que me marcou muito, que foi uma pessoa muito próxima, e com tanto medo do Covid, se isolou, né? Então, ficou desde março até outubro totalmente isolada, e de repente me ligou e disse que estava com uma dor no peito. Aí eu perguntei, essa dor aperta ou essa dor queima? Ela me disse assim, essa dor aperta. Eu saí correndo. Ela estava fibrilando, uma fibrilação atrial seríssima, chegou em ritmo de infarto no hospital, foi para a UTI, fez cateterismo e tudo mais, e quando teve alta da UTI, foi com diagnóstico de depressão. Olha isso. Olha, é importante que a gente termine esse nosso bate-papo com as suas orientações. Mas antes até mesmo de você dar essas orientações, eu queria que você nos falasse como é o seu trabalho. Como lidar com as pessoas, nesse caso era uma pessoa próxima, ela pôde receber o seu auxílio ligando. Mas quando as pessoas buscam auxílio, com os médicos, os enfermeiros, a equipe de saúde, como a gente cuida de uma pessoa assim? Às vezes, de repente, a pessoa que está assistindo hoje o programa, ela está vendo que alguém da família, às vezes nem é ela, mas é alguém da família que está vivendo tudo isso que a gente está fazendo. Como que nós podemos ajudar essas pessoas? Acolhimento, empatia, humanização e ouvir. Porque muitas vezes, somente a gente ouvindo essa pessoa, a gente já ajuda muito. Entender o medo dela? Entender o medo dela? Porque às vezes as pessoas só ficam criticando, né? Exatamente, porque todo mundo acha que apontar como uma atitude exagerada vai estar ajudando em alguma coisa, mas ao contrário, isso não fortalece. Isso faz com que a pessoa fique cada vez mais introspectiva e não fale sobre os seus medos. E é muito importante compartilhar os seus medos. Então, eu vou pedir a você que repita: empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo, para entender e ajudar. Você falou ouvir, né? Ouvir, eu não vou lembrar tudo, vai me ajudando. Acolher. Acolher. E humanizar. Humanizar. De que forma a gente pode usar essa humanização com pessoas próximas ou não, mas que precisem da nossa ajuda? Então, primeiro, quando eu te disse da empatia, de me colocar no lugar da outra pessoa, se eu estivesse naquela situação, se eu tivesse aquela idade, se eu estivesse naquele contexto social, como eu estaria, né? Então, eu gostaria que alguém me criticasse, eu gostaria que alguém me dissesse as coisas que eu devo fazer. Não, eu gostaria que alguém me acolhesse, me ouvisse, entendesse e tivesse comigo atitudes humanas, que dissesse sobre esperança, sobre futuro, né? E que a pessoa estaria ali para o que desse e viesse ao meu lado. Olha, a Mailde Rocha colocou assim: doutora, sou muito ansiosa e tenho muito medo. Aqui ela não fala de onde ela é. Nós temos pessoas de todo o Brasil
aqui junto conosco, mas eu espero, Maílde, que o que nós conversamos aqui possa te ajudar também, viu? Nós estamos aqui conversando com a enfermeira Marisa Lima, falando sobre como as doenças psíquicas influenciam nas doenças do corpo. Foi só uma pincelada, porque o assunto é profundo, a gente poderia falar aqui de muitas doenças que advêm desse medo, dessa ansiedade. Nosso tempo é curto, portanto eu agradeço demais, Marisa, por você estar conosco e nos ajudar, viu? Nós vamos disponibilizar os créditos aí para o pessoal seguir você ou acompanhar o seu trabalho, para entender também um pouco mais disso que nós falamos hoje. Obrigada por sua participação. Eu que agradeço. E volte outras vezes, pode, da área da saúde, você pode falar aí dos temas, sugerir para nós, que com muito carinho, se é para ajudar quem está em casa, seja bem-vinda, sempre. Muita pauta. Um abraço, que gracinha.